Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Andrade. Eu criei esse canal aqui para melhorar minhas habilidades de comunicação, né? Para me adaptar melhor a falar enquanto eu sou gravado, falar para um público, né? Falar de forma difusa. Eu sou autista, né? Então eu acredito que esse canal aqui vai me ajudar com isso, né? E aí vocês podem comentar e sugerir alguma melhoria. É, discutir os temas aqui abordados, né? Eu tenho intenção de trazer algumas notícias do dia a dia, algumas pautas mesmo, né? De assuntos aleatórios que forem surgindo, assim, relevantes, interessantes e tudo. Eu sou advogado, bacharel em Direito, sou, né, graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou especialista em Tribunal do Júri e Execução Penal. Hoje eu trabalho como assistente de negócios do Banco do Brasil, sou agente de investimento certificado pela Ambima e também atuo como voluntário, né, como no estágio de pós-graduação voluntário no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise jurídica, não muito técnica, né? Vou tentar passar esse conhecimento para todo mundo. E vocês podem ficar à vontade também de me corrigir, outros profissionais do direito, enfim, discutir, debater abertamente esse tema aí nos comentários ou em qualquer rede social minha, que é sobre as, né, possíveis condutas aí, possível responsabilização criminal da influenciadora Virginia Fonseca no âmbito ali da CPI das bets, né, dos jogos de azar. Assim, inicialmente, né, é importante esclarecer que essa lei 14.790 de 2024, ela regulamentou, né, as casas de apostas, as bets, inclusive as online também, né, tanto as casas de aposta que tinham ali a possibilidade das pessoas fazerem apostas esportivas, né, em eventos futuros incertos ali relacionados a esportes reais, tanto para jogos virtuais, né? E aí entra aquelas modalidades do tigrinho, dos slots, né? Todas aquelas modalidades ali que você tem um resultado determinado a partir de um multiplicador que é gerado por ou um gerador randômico de números, né? Um RNG, ou um sistema ali de figuras, de imagens que a partir de um sistema de regras gera esse resultado que pode ser vencedor ou perdedor, né? É, e aí, essa regulamentação por si só, ela já torna a, essa especificação é muito aberta e não define, por exemplo, que tipo de prática, ou que tipo de gerador randômico de números, aleatório, qual que é o grau dessa aleatoriedade, qual que é o nível dela, se ela tem uma programação algoritmo específica ali para poder facilitar perdas e dificultar ganhos, por exemplo, ou uma certa manipulação, né, numérica ali desses dados, que quando o jogador ele tá, vamos dizer assim, no início, ele tem uma tendência maior a ganhar, quando ele está começando a apostar, para você gerar aqueles pequenos ganhos, para despertar gatilhos mentais dele, e ele passar a apostar mais, e quando ele apostar mais, ele então perder aqueles valores ali numa sequência sucessiva de perdas, e ele tentar recuperar e tudo, e aí começar aquele ciclo, né, que leva muitas vezes ao adoecimento mental, né, pelo vício em jogo de azar. Então, assim, o que define esses critérios, né? Se esse, no caso no questão do jogo online, se esse canal eletrônico que viabiliza a aposta virtual, se ele como que eu posso dizer, lícito ou não, é, é uma certificação do Ministério da Fazenda, né? E o Ministério da Fazenda ele analisa esse algoritmo
E aí, se for certificado, né, se for aprovado, esse jogo passa a ser ali, regulamentado e lícito. É, no caso do esportes da sorte, das opções que você tinha ali, à época que a influenciadora Virginia divulgava ali em 2022, 2023, não se tinha essa regulamentação ainda. E, assim, acredito que mesmo se tivesse, pela, pela, pelos a série de prejuízos que gerou, pelo contexto ali que está sendo investigado ainda, né, claro, de lavagem de dinheiro, de ocultação de bens, de capital e tudo, e o lucro com, né, astronomicamente exacerbante que a casa de apostas gerava, eu entendo que muito provavelmente esses jogos hoje da Esportes da Sorte, se submetidos à certificação do Ministério da Fazenda, provavelmente não seriam certificados. Isso porque esse algoritmo desses jogos, o Double, do foguetinho lá que sobe e vai multiplicando o dinheiro, é, aquele o próprio Tigre mesmo, das cartas, né? Essa geração aleatória de figuras e tudo já foi demonstrado que não é tão aleatório assim. Ao menos aquele algoritmo que é possível de se adquirir por cerca de 1 milhão, 500 mil dólares, salvo engano, em paraísos fiscais, né? Nas Ilhas Caribenhas, em Curaçao, e outros países assim financeiramente nebulosos, né? Então, assim, esse tipo de algoritmo, tem até alguns vídeos no YouTube já que fizeram, testando, né, colocando à prova esse algoritmo. Teve, né, alguns criadores de conteúdo que adquiriram ele e colocaram à prova, testaram e viram ali que é, o, o, independentemente, quanto mais é, a pessoa jogava, maior era os ganhos da casa em detrimento da pessoa, né? A pessoa ganhava menos que a casa. Que se numa relação dessa de probabilidade, 51% das vezes a casa de apostas ganha e 49% das vezes a pessoa ganha, a casa ainda vai lucrar astronomicamente muito mais do que qualquer pessoa pode ganhar, né? Mesmo saindo antes ali, essas perdas da casa, que seria o pagamento da aposta, né? Compensariam o lucro sobre os outros, porque quando a pessoa aposta e perde, ela perde tudo. Quando ela aposta e ganha, ela não ganha o dobro, ela não ganha o triplo, ela não ganha o quádruplo. Algumas vezes ela ganha ali um pouco mais do que a banca que ela tem, né? A banca entende-se ali pela quantidade de dinheiro que ela está apostando. Essas apostas agora são em cotas fixas, né? Tem toda uma regulamentação sobre, e já falando, né? Boa parte desses jogos de tigrinho que vocês veem algumas pessoas divulgando, eles são sim ilegais. Eles não são regulamentados, não foram homologados pelo Ministério da Fazenda. Então, são sim considerados jogos de azar nos termos ali do artigo 50, salvo engano, vou até conferir depois o vídeo, do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, né? Que é aquele deixa eu até conferir aqui, isso mesmo, que é aquele, né, de promover jogo de azar publicamente e tudo, é, e de certa forma, né, por ser uma contravenção penal, não chega a ser considerado crime, mas está ali, né, dentro do gênero das infrações penais, vamos dizer assim, um, um ato ilícito penal menos gravoso do que um crime, né? Tem uma pena ali bem pequena e tudo, porém os crimes que estão associados à prática desse crime, dessa contravenção penal, geralmente tem penas mais altas. Crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, crime de crimes contra o Código de Defesa do Consumidor, de propaganda enganosa, quando você promete ganhos ali, ou você sugere que dê para sustentar um padrão de vida extremamente elevado, né, de muita ostentação, né, de muita riqueza, né, que aquilo ali é uma fonte extra de renda,
ou prometendo ganhos ali que são matematicamente inviáveis, até pela própria natureza da aposta mesmo. Então, tem o crime de propaganda enganosa, tem o crime contra a economia popular, né? Esse é um crime que causa, que gera um dano coletivo muito grande, né? Que afeta uma série de bens jurídicos, inclusive a saúde pública, né? Que você cria aí pessoas com vício em jogos, que é uma situação grave, as pessoas perdem família, perdem amigos, se desfazem, dilapidam o próprio patrimônio, fica numa situação ali de compulsividade. Então, assim, é muito complicado mesmo, é muito danoso, muito grave esse tipo de conduta. Não é à toa que tem a chancela do direito penal para poder reprimi-la, né? Consequentemente, responsabilizar quem, quem a pratique. E aí entra a questão dos influenciadores, né? Se eles são ou não partícipes né, nesses possíveis crimes, nessas possíveis infrações penais. É claro que no caso da Virgínia, por exemplo, ela está sendo investigada, né? Os envolvidos ali estão sendo investigados, os fatos estão sendo apurados aqui. É, enquanto as pessoas são investigadas, né? Enquanto não se transita em julgado uma condenação, as pessoas são inocentes, né? Essa presunção de inocência é prevista na Constituição da República de 88, então é sob a égide da presunção da inocência e não se tem, não se pode ter um juízo de que tal pessoa é criminosa ou não, né? Fez e não fez, isso está sendo apurado, está sendo investigado, né? E aí, se você acha que não tem nenhum problema, né, pode deixar aqui nos comentários, aqui a gente faz um campo de discussão bacana e tal. Mas no caso dela, por exemplo, ou de outros influenciadores que eventualmente, né, estejam divulgando esse tipo de, de jogo, né, é, de aposta, você tem ali, você tem o artigo 29 do Código Penal, por exemplo, que né, atribui que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas combinadas na medida de sua culpabilidade, né? Então, tanto a pessoa que participa, que auxilia, que ajuda, e aí você tem também que instiga, né, que divulga, é, o agente, né, a quem está praticando o crime, que seria mesmo os responsáveis ali pela casa de apostas ilegal, essa pessoa ela também está envolvida diretamente, né, porque ela está divulgando. Então você tem ali, é como se fosse um exemplo assim tosco, mas alguém, por exemplo, que está divulgando, por exemplo, está fazendo propaganda do comércio de crack, por exemplo. Né? Essa pessoa ela está participando ali do crime de tráfico de drogas. Ela não está vendendo droga diretamente, mas ela está divulgando quem vende. Ela está fazendo uma propaganda para quem vende. Ela está instigando pessoas que compram a comprarem. Né? Então, de certa forma, é uma conduta ali que está contribuindo com a ação criminosa. É, há formas também de você discutir a responsabilização direta pelos danos causados né, pelas apostas a essas vítimas, a essas pessoas, pela teoria da imputação objetiva também, entendo eu pessoalmente. Né? Você tem a Ingeborg Pupp, que é uma jurista alemã que desenvolveu bem essa teoria, no sentido de que quem cria um risco proibido e desse risco proibido tem-se um resultado lesivo, essa pessoa que criou esse risco proibido ou incrementou esse risco proibido, ela é responsável penalmente pela prática da ação. Né? Então você tem, por exemplo, ali o caso de, de uma pessoa que está numa via ali cheia de pedestre, a pessoa consciente disso, numa via de baixa velocidade, resolve deliberadamente acelerar o carro e, assim, inconsequentemente acaba atropelando, ceifando a vida de diversas pessoas que estão transitando ali. Essa pessoa ela vai responder por homicídio doloso, né, a gente fala com a intenção de matar ou assumindo o risco do resultado morte, né? Mas para além disso, eu não vou entrar em detalhes aqui da teoria do dolo, mas essa pessoa ela não só
né, assumiu o risco de produzir o resultado e agiu com diferença em relação a este, como também ela criou o risco proibido que resultou naquela lesão, né? É diferente, por exemplo, de uma violação de um dever de cautela, que a pessoa ali por negligência, por imperícia, por imprudência, acaba criando o resultado morte, né? Não é um homicídio culposo, mas sim doloso, porque essa pessoa agiu assumindo completamente o risco, criando esse risco proibido, assumindo o risco, né, intensificando esse risco, correndo deliberadamente, sabendo disso, sabendo de todos esses fatores, tendo na sua consciência interna de que ela causaria isso. É o que eu pessoalmente entendo está presente né, é um elemento subjetivo que está presente no caso de muitos influenciadores que supostamente estão envolvidos aí nessas práticas de divulgação de apostas online, né? E aí, se evidenciado que essas apostas ocorreram de uma forma a se caracterizar em jogos de azar, efetivamente para fins penais, eles devem ser responsabilizados penalmente, sim, né? Em teoria, é o que eu entendo como correto. Então, assim, é, esse tipo de esse tipo de conduta, por mais que venha que veio a lei posterior regulamentando, e aí as pessoas podem falar, Bruno, mas se a lei posterior tornou lícito, então é um caso de abolício crimes, né? Abolício crimes é quando uma lei posterior revoga algo que era crime antes, então aquele fato ele deixa de ser punível. Então eu entendo que nesse caso não, porque, igual como eu tinha falado, se esses slots aí, foguetinho, cartas, esses jogos virtuais com esse algoritmo, se eles fossem submetidos à certificação do Ministério da Fazenda, certamente eles não seriam aprovados. Isso porque esse algoritmo, essa forma de aposta, de jogo, ela é antiga. Ela é muito antiga, inclusive, e ela veio de jogos online. Ela veio do próprio CSGO, por exemplo, do Counter-Strike Global Offensive, né? Antes de ser o CS2, quando começou o mercado de skins, né, de venda de itens online, tinham sites que você podia apostar suas skins, que são itens do jogo que valem itens estéticos ali, né? Uma arma diferente para você usar no seu personagem, né? Que custava dinheiro real, podia ser trocado, vendido, comprado por dinheiro real, né? Que você podia apostar essas skins, né? Esses itens, é, e você podia conseguir itens melhores que valiam mais dinheiro. Então você não apostava dinheiro, mas você aposta itens, né? Que valem muito dinheiro. E teve várias pessoas que ficaram viciadas nisso. Isso surgiu aí por volta de 2016, 2017. Já tinham muitos sites no Brasil que tinham você tinha o CSGO Net, CSGO Skins, um monte. Se você digitar isso no Google, por exemplo, você vai achar muitos. E muitos influenciadores de Counter-Strike também divulgando isso. E esse algoritmo é o mesmo, praticamente o mesmo, só que adaptado para dinheiro real nessas novas plataformas, né, que surgiram. Foi a Blaze, Esportes da Sorte, várias outras. Hoje tem um monte. Toda hora você vê alguém divulgando em algum lugar, não sei o que, plataforma nova está pagando. Isso é uma outra questão também, da plataforma pagar ou não. Porque se a pessoa tem um ganho e a plataforma não paga, isso aí pode caracterizar até outro crime, né? Que é um crime ali de estelionato qualificado ainda. Então, assim, é, né, sendo uma fraude. É que a pessoa apostou e a coisa nem aposta era, porque não paga as apostas, era com a intenção de arrecadar dinheiro mesmo. A pessoa ali está acreditando que está fazendo a aposta, mas na verdade não. Então, assim, esses crimes, todos esses delitos aí, não estou imputando crime a ninguém, mas estou falando apenas da possibilidade, né, se isso for realmente comprovado e né, apurado pelos órgãos aí de persecução penal, pela própria CPI, que inclusive eu pessoalmente achei extremamente constrangedor, né, estranho, né, os senadores da República ali inquirindo o investigado, a pessoa,
de uma forma completamente atécnica, assim, foi bem feio mesmo, sabe? Foi bem ridículo mesmo. Então, não sei o que esperar disso, mas tá aí a análise jurídica de eventual que, né, de eventualmente o que que pode acontecer no pior sentido, né? No direito penal. E se você vê alguém divulgando tigrinho, divulgando essas plataformas, né, de aposta, denuncie, né? Tem os canais aí, denuncie pro Polícia Civil do seu estado, é, denuncie para os órgãos competentes, sabe? E tanto quem divulga quanto quem promove, quem faz esse tipo de aposta, né, propaga isso, de forma contrária ali ao que está na regulamentação, né, que é essa lei ainda 14.790, que está ainda em fase de implementação, que está num período de transição aí. Quem faz de forma contrária aí à regulamentação está praticando sim contravenção penal e provavelmente está praticando outros crimes também, que são crimes acessórios ali, né? Que o lucro que advém disso, ele é um dinheiro que pode caracterizar lavagem de dinheiro, né? Dependendo da forma como as pessoas estão se apropriando dele ali. E aí você tem associação criminosa também, né? Que é um crime praticado em conjunto. É muito difícil você ter uma plataforma de apostas online sozinho. Você precisa de influenciadores ali divulgando e tudo mais. Então é uma situação bem sensível, né? Se você vê, pode denunciar, porque a maioria desses jogos, principalmente do Tigrinho, estão em desacordo com a regulamentação. Essas plataformas desconhecidas é, é, que tem ali instituições de pagamento, instituições financeiras duvidosas ali que intermediam os PIX, as transações, as compras no cartão, você pode saber que isso quando elas pagam, né? Isso quando elas pagam, porque tem umas que são o puro estelionato mesmo, que a pessoa aposta ali, joga e ganha e nunca mais consegue sacar, não consegue, ou só deposita o dinheiro e não consegue sacar mais. Tem esse tipo de golpe também. Então, na dúvida, não jogue. Não jogue. Pegue o seu dinheiro, guarda ele, o dinheiro que sobrou, vai investir em alguma opção. Eu vou fazer vídeos aqui sobre investimentos também. Ou então, vai gastar seu dinheiro com outra coisa, vai se divertir, vai sair, tomar um sorvete, um suco, comer um churrasco, sair com a sua família, gasta o dinheiro com você, com outras coisas. Não, não mexe com isso, não. Não vale a pena.